Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vou falar sobre Fluent Interface, que nada mais é do que programar fazendo um encadeamento de métodos e codificando como se estivéssemos escrevendo uma frase. Eu tenho aqui pronto 4 exemplos e vou explicá-los para você. No primeiro exemplo, eu estou pegando uma string normal, vou dar alguns comandos nela, mas não vou usar o Fluent Interface. Então vamos ver aqui o código. Eu tenho uma variável que chama funcionário cargo, do tipo string, e ela possui esse conteúdo. Esse show message apenas mostra qual que é o tamanho dela atual, e depois ao final de todos os comandos ele repete para mostrar que o tamanho agora é outro. Por quê? Porque eu uso o trim e o trim vai tirar os espaços do início e do final. Depois eu quero dar um uppercase, ou seja, vou transformar todas as letras minúsculas em maiúsculas. E por final eu vou dar um string replace, onde ele vai procurar pelo caractere asterisco e vai trocar pelo hífen. Ok? Esse código vai funcionar perfeitamente e não tem nada de errado com ele. Então vamos à execução. Botou um ponto e vírgula ali. Demorando um pouquinho aqui, mas tudo bem. Então, vamos clicar aqui nesse botão. Então, está mostrando que essa string inicial tem um tamanho de 12. E agora, depois que ele executa os comandos, já estão convertidas as letras para maiúsculo, com um tamanho menor que 12, né? Está com 10 agora, porque removeu os espaços. E foi trocado aquele asterisco, que era um divisor aqui, foi trocado por hífen. Então, o comando está funcionando perfeitamente. Eu quero fazer a mesma coisa em uma string, agora usando o Fluent Interface. Então, nesse clique de botão, eu tenho esse código. Eu tenho a mesma variável com o mesmo conteúdo, o mesmo show message inicial e o mesmo show message final. É a mesma coisa. A diferença está aqui. Ao invés de eu escrever os comandos um a um, como estão aqui, eu posso ir encadeando os métodos um à frente do outro. Tá? Então eu só coloco o ponto, né? Eu coloco o ponto final aqui, ó, ele já vai abrir. Caso não abra, vamos supor que eu coloco o ponto e não abra nenhuma opção. Eu posso dar o CTRL e barra de espaço. Funciona também, ok? Então, essa é a forma fluente de programar. Eu vou escrevendo de forma encadeada. Poderia estar assim ou poderia estar da forma anterior, quebrando em linhas. Claro que aqui são apenas 3 comandos, em apenas uma linha fica bem visível. Eu posso manter dessa forma que ainda está visível, certo? Ou fazer a quebra. Posso fazer uma quebra e tipo identar aqui. Ok? Então, vamos ver se está tudo ok. Lembrando, é a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, só que agora escrevendo apenas de forma fluente.
Então é o mesmo comando agora, né? Fazendo as mesmas funcionalidades, só que com Fluent Interface. Tamanho original 12, essa era a minha string original. Agora o tamanho é 10 e a string foi convertida exatamente igual essa primeira opção aqui, ok? Então está funcionando certinho. Agora o meu terceiro exemplo, eu vou usar Fluent Interface em uma classe que implementa uma interface. Então vamos lá. Eu já deixei criado aqui a interface carro para esse terceiro exemplo. Aqui é lógico que eu não vou explicar tudo sobre interface, né? Eu considero que aqui você já tenha conhecimento sobre isso, mas se não tiver, vou dar aqui uma breve explanação, tá? Bem curtinha mesmo. Essa interface aqui, ela normalmente a gente fala que ela se assemelha a um contrato, né? Pode ser qualquer tipo de contrato, contrato de locação, contrato de venda. E o que tem dentro dela aqui são as cláusulas do contrato. Quem for implementar essa interface lá numa classe, ela vai ter que obedecer esse contrato. Então, vai ter que implementar todas essas 5 funções aqui. Porque a cláusula desse contrato obriga que lá na classe, quando eu for implementar a interface, que ela implemente essas functions aqui. Ok? Esse número que aparece aqui, ele é chamado de GID, tá? Globally Unique Identifier. Ctrl Shift G, essa combinação no teclado, ela gera esse número aqui. Tá vendo? É sempre único. Então, sempre que trabalhar com interface, é recomendado que você coloque a GUID aqui. Beleza? Então, tudo bem. A minha interface é só isso aqui. Eu tenho uma função que eu vou informar o nome da montadora. Outra, eu vou informar o nome do carro. Outra, que eu vou informar o ano de fabricação, o valor, e depois eu quero mostrar todas essas informações que foram coletadas em uma única string. O que eu devo observar aqui? As 4 primeiras functions, elas me retornam algo do tipo e carro. Retorna ela própria. É exatamente esse macetinho aqui que vai permitir aquela programação de forma encadeada, de colocar o ponto final e chamar o montadora. Ponto final, chamar nome carro. Ponto ano fabricação e chamar o ano do carro. Ok? E por que o mostra não tem nada? Ele não retorna mais a própria interface. Porque ele é considerado o fim daquilo que eu quero fazer. Eu não quero mostrar esses 4 conteúdos coletados. Então aqui eu não vou mais retornar a interface, e sim vou retornar essa string montada com esses 4 conteúdos que vão ser armazenados. Bom, agora aqui eu tenho uma classe carro, e essa classe carro é quem implementa essa interface. Então vamos dar uma olhada aqui agora. Bom, então a minha tcarro aqui, ela implementa a minha interface e carro. Essa tinterface object, ela é do Delphi, já é própria da linguagem, certo? Então, se eu estou herdando aqui a tinterface object, eu já tenho algumas coisas que já vêm implementadas para mim, como esse addref, release, carry interface, são implementados por padrão. Assim, o objeto será gerenciado pelo Delphi e liberado automaticamente da memória, que é o ARC aqui que eles falam, né, esse processo, quando não estiver mais em uso.
A grosso modo, assim, vamos falar que ele é um garbage collector, tá? Bem a grosso modo. Então, eu não vou precisar, ao terminar de usar o objeto que foi instanciado da classe tCarro, dar, por exemplo, um free and new nele. A própria interface vai tratar de destruir esse objeto para mim. Bom, aqui, isso aqui é o meu contrato que está lá na minha interface iCarro. E fora ela eu tenho o que aqui? O método construtor, o método destrutor e tenho uma class function, certo? A minha class function, ela tem um retorno do tipo iCarro. É o tipo da minha interface. Vale lembrar que class function é uma classe, uma função da minha classe tCarro e não do objeto que eu vou criar, né, da minha instância criada através da tCarro. Isso quer dizer que eu posso chamar essa function sem ter criado ainda um objeto. Bom, na minha create eu vou deixar vazio. A minha destroy só tem o inherited, quer dizer herdado, né? E aqui eu tenho a minha class function, que é o novo. O que ele faz? Ele faz o create aqui dentro. Tá? Ele cria e retorna uma interface do tipo iCarro. Aí eu tenho a function, que é o ano de fabricação. Ela continua dando um result em o iCarro. Ó, result self. Tá? Quem que é o self aqui? Tá? Retorna ela própria. E aqui só estou armazenando o que foi passado por parâmetro ao field aqui, né? A minha variável aqui do objeto. Aí repete isso para a montadora, para o nome do carro, para o valor, é exatamente igual. E aqui a minha última função é a função mostra. Ela já não retorna mais o iCarro. Ela é onde termina a minha Fluent Interface. Então o que ela faz? Ela tem que me mostrar o resultado. Então aqui estou concatenando, ó, montadora mais o nome que foi passado, carro mais o nome do carro que foi passado, ano mais o ano da fabricação que foi passado, valor mais o valor que foi passado, e aí eu chego ao fim do que eu consigo fazer com essa Fluent Interface nessa classe minha aqui, certo? Então vamos ver aqui como está implementado nesse terceiro botão aqui, ó. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu quero dar um show message para mostrar na tela todas as informações que eu inputei, né, dentro do meu objeto carro. Então, eu posso colocar aqui o show message, né? Começo com a tCarro, que é o que me interessa no momento. E aí eu tenho aqui, ó, novo. Tá vendo? Eu tenho as minhas functions que foram criadas lá. E como ela retorna aí carro, o que acontece? Depois que eu selecionei o novo, eu posso continuar aqui, ó, com ponto. Ó, pegar a montadora agora. Ponto. Nome do carro. Toro. Ano. É inteiro, né? Se você digitar um ponto, como eu fiz aqui, e não aparecer mais nada, você pode segurar o Ctrl e barra de espaço, que daí ele continua a te dar as opções aqui. Às vezes acontece isso.
Eu não percebi por que ainda, tá? Eu não sei qual que é o valor, por qualquer um aqui. E no final, eu vou colocar o mostra, que eu quero ver o resultado. A partir daí, eu já encerrei aqui o que eu posso fazer com o meu Fluent Interface. E eu posso montar desta forma que está aqui, tudo em uma linha só, ou eu posso dividir essa linha, quebrar essa linha única em várias outras, pegando sempre as functions de formas separadas, tá? Tanto faz, dá certo dos dois jeitos. Então, vamos executar. Não sei por que está demorando assim, hoje está um pouquinho lento aqui, né? Ó, o resultado já me devolveu a montadora Chevrolet, o carro Cruze, do ano 2024, valor 70 mil. E aqui devolveu aquela segunda que nós fizemos. Agora, presta bastante atenção. Eu vou fechar o programa. Eu criei objetos na memória, certo? Fechei e aqui não tive nenhuma mensagem avisando de vazamento de memória, memory leak. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou com o Report Memory Leaks on Shutdown ativado. Então isso comprova aquilo que eu falei anteriormente. Como eu implementei interface, essa classe que implementou a interface e carro, e como eu deixei aqui ela usando herdado, né? A T interface object, ela já cuidou para que esse objeto fosse destruído da memória quando não estivesse mais em uso. Então, ou seja, na hora que eu destruí, que eu fechei aqui o meu programa, automaticamente esse ARC aqui cuidou de tirar da memória para mim. Beleza? Por fim, eu tenho um quarto exemplo. Agora eu quero trabalhar com duas classes implementando interfaces. Então eu criei aqui uma outra interface que é comissão. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ela. Eu vou ter aqui a comissão normal e vou ter um outro cálculo aqui de uma comissão adicional caso atinjam um determinado valor de venda. Os cuidados aqui com o GUID é a mesma coisa que eu falei, né? Afinal são interfaces também, né? Então tem que ter esse código aqui. Qual que é o detalhe aqui? Eu tenho aqui essa function que ela me devolve algo que é do tipo iComissão. iComissão está aqui. Ele vem depois da i adicional. Para i adicional ter conhecimento que existe isso logo abaixo dela, eu tenho que fazer um forward. Então aqui eu tenho que falar que iComissão é do tipo interface. Necessário fazer um forward, avançar, pois i adicional utiliza iComissão que vem logo abaixo dela. Se eu não fizer isso aqui, ele não vai reconhecer aqui iComissão. Já reclamou aqui. Ok? Então isso aqui é um forward. Aqui eu tenho também, eu modifiquei um pouco, eu tenho que nem, por exemplo, uma função que é o percentual adicional e tem uma outra que é percentual adicional. Mas elas estão com as opções de overload.
Por que eu estou fazendo assim? Tanto para percentual quanto o valor adicional. Pode perceber que eu tenho duas com o mesmo nome. Porque essas que me retornam i adicional, elas vão permitir que eu coloque o ponto final e continue a escrever a minha Fluent Interface. Se eu quiser terminar o que eu estou fazendo só para obter o valor adicional, por exemplo, eu não preciso ter o retorno da i adicional. Ele termina, né? Eu chego num ponto final, mesmo estando no meio aqui de uma função, mesmo que eu não tenha informado todas, como eu fiz no exemplo anterior. Tá? E tenho aqui também uma outra função que agora retorna i comissão. Por que isso? Eu posso estar usando i comissão e de repente eu começo a usar i adicional. A hora que eu terminar de usar i adicional e usar a função end, ele vai retornar i comissão e eu consigo ter a fluência, eu consigo ter de novo o acesso às functions do i comissão. Na hora de fazer o exemplo, vai ficar mais claro o que esse end faz e esses dois aqui também. Ok? Do resto, tudo igual, né? Não tem muito segredo. Então vamos ver como que implementa aqui. Aqui eu quero mostrar uma coisa que é o weak. O weak quer dizer fraca. Por que eu estou usando aqui? Vai ter uma referência circular que adicional usa T comissão, comissão usa T adicional. Se isso aqui tivesse também em units diferentes, ia ficar o uses da referência circular. E também como T comissão ela cria um objeto desse tipo, né? Ele acaba que se perde um pouco no Arc e o contador dele de memória que controla se é 0 ou 1, que é quando está ativo na memória ou não, ele às vezes acaba deixando esse valor sempre como 1, ele nunca chega a ficar 0 e esse objeto nunca é tirado da memória, como se ele estivesse em uso. Então, para não ter essa referência circular, para tornar uma ligação entre eles fraca, eu uso esse weak, que nada mais, olha, ele vai levar aqui, ó, para uma construtor de um objeto vazio. É isso que ele faz, tá? Bom, voltando aqui, aí embaixo aqui eu tenho as implementações em si. O que eu tenho que perceber aqui que tem de diferente? Vamos ver aqui. Ó, a minha class function, não aqui, vamos ver, minha class function minha class function da comissão, aqui ela dá um create, tá? Mesma coisa no exemplo que eu fiz do carro, certo? Dentro do meu create, o que ela faz? Ela cria um objeto da T adicional, certo? E self aqui para ele, self é a T comissão. Então eu estou criando um objeto T adicional que o pai dele, tá, é a T comissão. Então é nesse ponto que às vezes o software se perde e acaba não tirando da memória. Mas eu sei que eu tenho uma variável, um field adicional que contém um objeto T adicional dentro dele aqui, certo? Basicamente é isso, né? E aqui eu tenho o cálculo da comissão. Ele vê se o valor da venda for maior ou igual ao valor adicional informado, ele faz um cálculo adicional, senão ele só calcula um percentual de comissão. Ok? Beleza. Então vamos ver como que eu implemento isso aqui. É meu quarto exemplo, né?
E esse aqui é meu quarto exemplo. Olha, comecei com o T comissão, aí coloquei um ponto, ele foi para o novo, ó, ele veio aqui para o novo, deu um create, certo? Depois ele foi para o valor de venda, certo? Depois o percentual de comissão, e quando eu chego aqui eu coloco o adicional, porque eu já tenho um objeto adicional que foi criado quando eu dei o novo aqui. Estão lembrados? Então, quando eu chego aqui, eu já estou usando aqui um outro objeto, que é o objeto adicional. E aí eu tenho as functions dentro dele. Tá? Ó, percentual adicional e valor adicional. E esse end aqui, ele encerrou o meu uso do objeto adicional. Esse end, se eu olhar lá onde está implementado, ele devolve para mim o quê? Uma i-comissão, né? Ó, ele devolve uma i-comissão. Se ele devolve uma i-comissão, a partir do momento que eu coloco o ponto aqui, eu estou voltando a usar as functions da t-comissão. Entendeu qual foi a jogada de dar esse retorninho? Então, ó, eu vim usando t-comissão até aqui. Aí aqui eu usei um outro objeto, que era do tipo adicional. E quando eu dei o end aqui, ele me retornou o próprio t-comissão que já estava em uso. Retornando o t-comissão, a hora que eu coloquei o ponto, ele voltou a pegar uma function que é de t-comissão e não mais de t-adicional. Tudo isso aqui poderia estar escrito em uma única linha. Reforço, só dividi assim para ficar mais visível e indentei para saber quem é quem aqui, né? Isso é um bloco que tem relacionamento entre eles, né? E esse aqui é outro. Então deixei todos eles no mesmo nível. Foi só isso que eu fiz. Então, executando aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui um valor de venda, vai calcular 35% de comissão e vai calcular um percentual adicional, né? Vai calcular 35 mais 15, 50%, se a venda dele atingir R$300. Como atingiu, então ele vai calcular com 50. Esperando aqui carregar. Tá lá. Tá? Então ele vendeu R$300 e teve 150 de comissão. Se eu aumentar esse valor aqui, ele não vai ter mais esses 15% de percentual adicional e vai ter 35% sobre 300, vai dar 105, né? É isso. Isso mesmo, R$105. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje sobre Fluent Interface. Né? Existem outras formas de trabalhar. A questão aqui é que eu não quero esgotar o assunto, né? E sim sempre dar uma ideia inicial para que depois você possa começar a usar e sempre implementar melhorias. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.